Olha, se hoje o dia começou com a sensação de que o dinheiro encurtou, não é só impressão sua não. Bitcoin, ouro, ações, simplesmente tudo derreteu. É só dar uma olhada na carteira. Aquele vermelho na tela não é azar, é um verdadeiro massacre. Vamos botar em números para a gente ter uma ideia do estrago. Sabe o Bitcoin, que muita gente achava ser o ativo mais forte do mundo? Pois é, despencou de um pico de 126 mil dólares para ficar ali, lutando para se manter nos 78 mil. Isso é quase 40% do valor sumindo. Assim, num estalar de dedos. Mas olha, o susto de verdade nem foi no Bitcoin. A pancada veio de onde ninguém esperava, na prata. O metal que é considerado dinheiro há milênios teve uma queda de 31% em um único dia. É simplesmente a maior queda da história. No total, a gente está falando de 5 trilhões de dólares. É grana para comprar, sei lá, países inteiros. E esse valor todo desapareceu. Em questão de horas. Isso, gente, não é como um mercado saudável se comporta. Nem de longe. E é aí que a coisa fica estranha, sabe? Normalmente, quando o bicho pega, o pessoal corre pro porto seguro, tipo o ouro, certo? Só que dessa vez, tudo afundou junto. O navio principal e os botes salva-vidas foram pro fundo do mar. Como é que isso é possível? Bom, a resposta para esse mistério tem um nome e sobrenome: crise de liquidez. É aquele momento desesperador em que os peixes grandes precisam de grana, de dinheiro vivo para ontem, e aí eles são forçados a vender o que tiverem na mão, não importa se o preço está bom ou ruim. Essa é a causa da morte que a gente vai investigar agora. Pensa bem, o mercado não pula de um penhasco sozinho. Alguém tem que ter empurrado. Então, bora começar essa autópsia. E o nosso primeiro suspeito é ninguém menos que o Banco Central Americano, o famoso Fed. O que choca aqui é a velocidade com que tudo virou. Dia 30 de janeiro, Donald Trump simplesmente nomeia Kevin Warsh para o Fed. Para Wall Street, a notícia caiu como uma bomba. Esse cara, Warsh, ele é o que o mercado chama de falcão. Ou seja, é um cara que prefere ver a bolsa sangrar do que deixar a inflação sair do controle. Cara, a mensagem foi captada na hora pelos algoritmos de Wall Street. A mensagem era clara. A festa acabou, galera. O dinheiro fácil, a impressão de dinheiro, acabou. E quando o dinheiro fica mais caro, os investidores correm para vender ativos de risco. E pronto, a primeira peça do dominó foi para o chão. Mas, culpar só uma pessoa seria muito simples. Existe uma outra força mais silenciosa, quase invisível, burocrática mesmo, que já vinha apertando o mercado faz tempo. Um cúmplice que, na prática, forçou os maiores bancos do mundo a venderem seus ativos. E o nome desse cúmplice silencioso é Basileia III. Pode até soar como um nome de código, uma coisa super técnica, mas essa regrinha que está prevista para entrar em vigor em 2026 virou completamente o jogo para os grandes bancos. Olha só como a coisa mudou. É gritante. Antes, era tudo meio nebuloso, uma área cinzenta. Agora não. O Bitcoin fica carimbado como ativo de altíssimo risco e a nova regra é brutal. Para cada $1 de Bitcoin que o banco tem, ele precisa ter $1 de verdade guardado no cofre, como garantia. Agora pensa num banco que vive de alavancar dinheiro, de fazer o dinheiro trabalhar. Essa regra de 1 para 1 simplesmente quebra as pernas da operação. Não é que eles passaram a odiar a tecnologia, não. É que a matemática simplesmente não fecha mais. O resultado? Uma venda forçada constante. E a gente sabe, efeito dominó nunca para na primeira peça. Agora a pressão chegou em quem? Bom, em quem literalmente faz a rede Bitcoin funcionar, os mineradores. E eles estão vivendo um pesadelo particular, jogando mais gasolina nesse incêndio. Imagina só a cena. A conta de luz continua a mesma, os custos para manter tudo funcionando são os mesmos, mas o preço do que você vende despencou. Pois é exatamente isso que está rolando com os mineradores. As margens de lucro foram aniquiladas. Muitos já estão operando no vermelho. E o que acontece quando uma empresa está no vermelho e precisa pagar as contas? Ela vende o que tem em estoque, vende as reservas. E foi isso que aconteceu. Em janeiro, os mineradores mandaram cerca de 3 bilhões de dólares em Bitcoin para as corretoras. Não é uma venda estratégica, é uma venda por pura sobrevivência. Então, a gente tem aqui uma tempestade perfeita se formando. Mas ainda falta uma pecinha nesse quebra-cabeça. Uma verdadeira bomba relógio psicológica, que pode ser o gatilho para a próxima onda de pânico. E ela tem a ver com a maior aposta institucional que já foi feita.
A parada é a seguinte, a MicroStrategy, que é a maior compradora institucional de Bitcoin, tem um preço médio de compra ali na casa dos $75 mil. O preço agora está perigosamente perto disso. E logo abaixo tem um suporte técnico que todo mundo está de olho nos 74.600. A gente está literalmente andando na corda bamba. Agora pensa no estrago se o Bitcoin perde esse suporte. As manchetes vão ser terríveis. MicroStrategy está debaixo d'água. Isso quebra toda aquela narrativa de que os grandes estão entrando, tá tudo seguro. O medo se espalha, a galera vende as ações da empresa e isso empurra o Bitcoin mais para baixo ainda. É a espiral da morte, movida puro medo. E é aqui que entra um paradoxo que está deixando muita gente de cabelo em pé. A economia dos US está bombando, PIB crescendo, indústria a todo vapor, desemprego baixo. Então, por que diabos o mercado está sangrando? A resposta é meio cruel, mas é essa. A economia tá boa demais. Uma economia forte não dá motivo nenhum para o Fed baixar juros. Ou seja, o que é uma notícia boa para a rua, para o dia a dia, é uma notícia péssima para o mercado financeiro. Então, pronto, chegamos ao veredito da nossa autópsia. Não foi uma bala só. Foi uma combinação de fatores. Um Fed agressivo, regras bancárias novas que forçam vendas, mineradores desesperados para pagar as contas e um gatilho psicológico prestes a ser apertado. Uma tempestade mais do que perfeita. Ok, com esse cenário todo, o medo lá no teto, surge aquela pergunta de $1 milhão. E agora? O que a gente faz? Vende tudo e corre para debaixo da cama? Ou existe uma outra forma de enxergar tudo isso? Essa é a grande questão. Em momentos como esse, quando o pânico é quase palpável e o primeiro instinto é apertar o botão de vender, a história nos mostra que talvez a gente esteja olhando para o lado errado. Será que esse momento, de dor máxima, não é na verdade um ponto de virada histórico? Olha, no meio desse caos todo, a estratégia que se desenha não é tentar adivinhar o fundo do poço, é agir com disciplina. É ir comprando aos pouquinhos, fazendo preço médio nos ativos que têm fundamento, é fugir de alavancagem como o diabo foge da cruz e, talvez o mais importante, tomar controle dos seus próprios ativos. Aquela história, né? Se a chave não é sua, a moeda também não é. O foco é no sinal, não no ruído do dia a dia. E para fechar, fica aqui uma reflexão. A história cansa de mostrar que as maiores oportunidades de construir patrimônio nascem exatamente nesses momentos, de pânico, de cansaço, quando todo mundo acha que é o fim do mundo. A dor de hoje pode muito bem ser a oportunidade de amanhã. A grande pergunta que fica no ar é como a história vai lembrar desse momento.